Bem-vindos e bem-vindas, né? Mais uma vez aí para nossa terceira aula. Então, hoje estaremos na metade, né, do nosso curso, que consta, então, de 6 encontros, né, de 6 aulas. Hoje nós vamos, então, conhecer melhor, né, o modelo de atenção e de organização do SUS. Eu não sei se todos, né, enfim, alguém que assistiu aquele documentário, gostaria de estar fazendo algum comentário a respeito, né, do documentário que fala da história da saúde pública no Brasil, alguma coisa que chamou a atenção e reforçou, né, algum dos conceitos trabalhados na aula anterior. Então, alguém gostaria de tecer algum comentário depois de assistir o documentário, aquele filme? Naquele vídeo a gente vê claramente aquilo que o Jorge nos falou, né, do atrelamento ou então da dependência, né, da questão da saúde pública ou das políticas de saúde à questão econômica, sobretudo, né, em primeiro lugar, mas também, claro, né, ali a gente vai ter também uma grande aula de história política do Brasil, né, sobretudo naquele vídeo. Exatamente, sobretudo para quem de repente viveu aí algumas daquelas, né, experiências, assim, quem esteve naqueles momentos, vai conseguir recordar e ver muita coisa e ver o quanto a gente conquistou, né, até aqui e que, né, ainda vai precisar conquistar com a nossa participação. Ali a gente percebe, né, o vídeo também deixa muito claro que só foi possível, né, chegar ao SUS porque houve um grande envolvimento da população, né, do povo, os movimentos de saúde, a participação da comunidade, que agora nós temos institucionalizada, né, nas conferências e nos conselhos, e que precisamos, então, também aprimorar. E esse é o objetivo, então, do nosso curso, né, aprimorar a nossa participação na condução, né, do SUS e das políticas de saúde. Passo a palavra, então, ao Jorge, né, para que a gente dê início ao tema específico de hoje, então, sobre o modelo de atenção e organização do SUS. Então, conhecer o SUS aí mais a fundo, né, na sua organização e na sua estruturação, no seu funcionamento também. Muito bem. Boa noite, então, para todo mundo. Tudo bem com vocês aí? Como o Padre André falou, a gente estaria hoje na metade do curso, né? Ou seja, hoje nós vamos tratar sobre o terceiro tema de um total de 6 temas que estão previstos, 6 encontros, né? Ainda faltariam mais 3. Muito rapidamente, o primeiro encontro nosso foi sobre o conceito de saúde e concepção de sociedade, né? O segundo, há 15 dias atrás, foi sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil, como o padre André estava falando agora há pouco, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o modelo de atenção e organização do SUS. Restam ainda para nós o ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento, que a gente vai fazer daqui a 15 dias, né? No próximo encontro. O financiamento do SUS 15 dias depois e, por fim, o tema do controle social. Então, essa é a nossa carga de trabalho para fazer até o final do nosso curso. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que a gente organiza o SUS, né? Qual é o modelo de atenção que nós temos e como é que a gente organiza o SUS, muito mais de forma geral do que propriamente detalhado. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre o tema dos princípios e diretrizes que organizam o sistema. Certamente vocês vão conseguir se enxergar de alguma forma naquilo que eu vou falar, e a gente vai usar como referência e como subsídio para conversar sobre esse tema um material audiovisual que nós produzimos aqui no CEAP, né? Ele é um material bastante rico em termos de conceitos e conteúdos, mas é um vídeo que daqui a pouco a gente vai assistir, mas ele é super rápido, assim, então é muito importante que vocês prestem bastante atenção sobre isso. Depois a gente vai ampliar, talvez, com alguns outros temas, eu vou complementar um pouco. E aí, depois do intervalo, a ideia é que a gente volte e converse um pouco sobre isso, numa discussão entre nós aqui.
eu estava dizendo que talvez vocês vão se enxergar nisso, porque na atenção e na forma de organização do sistema que a gente se enxerga no dia a dia, né? Certamente alguém aqui já foi numa unidade básica de saúde, alguém aqui já foi no hospital, alguém já fez talvez algum procedimento, sabe como é que funciona, né? Um pouco, em algum município um pouco melhor e outro um pouco pior, enfim, mas de alguma forma vocês, ou muito, ou de alguma forma vocês já tiveram contato com o Sistema Único de Saúde, vocês já precisaram utilizar isso e sabem como é que funciona, né? Se não for uma coisa emergencial, é uma consulta com o clínico geral lá na unidade básica de saúde, e aí a gente vai entender por que tem que ir na unidade básica de saúde. Às vezes precisa ir direto no hospital, né? A depender do grau de emergência da situação, aí tu vai lá direto no hospital. Nem sempre tem hospital no meu município, então eu tenho uma outra cidade como referência. Isso tudo é um modelo de atenção, é uma forma de organização do Sistema Único de Saúde, ou seja, aquilo que a gente conversou antes, no início, né? Primeiro tem a ideia do direito à saúde, né? Depois no histórico a gente vê como é que fomos criando, né, o conceito de saúde no Brasil, como é que fomos construindo isso ao longo do tempo e chegamos na história da política de saúde, chegamos no tempo em que nós criamos o Sistema Único de Saúde, né? A partir de duas leis orgânicas, e daqui para frente é conversar sobre como é que a gente organiza esse sistema para dar conta do nosso direito, isso objetivamente. Ou seja, se lá atrás eu disse que as pessoas têm direito à saúde, agora eu preciso dizer como é que eu, enquanto Estado, eu vou garantir quando o Fernando precisa de um atendimento, quando a Marise precisa de um atendimento, quando a Maria Jânia precisa de atendimento, eu preciso dar conta dessa demanda, que é o direito. Lá atrás, a gente garantiu o princípio do direito. Agora nós temos que fazer na prática essa garantia. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. E essa opção, esse modelo de atenção que a gente tem, ele também dialoga com esses conceitos que a gente viu lá no primeiro encontro. Um determinado modelo de atenção tem a ver com uma determinada concepção de saúde, né? Um outro modelo de atenção tem relação com um outro modelo de saúde, com uma outra concepção de saúde, por isso que a gente ficou insistindo muito nisso, ou seja, a forma como a gente vai garantir o direito das pessoas tem a ver com a forma como a gente compreende o conceito de saúde, né? Se eu acho que saúde é apenas ausência de doença, basta que eu tenha hospitais por aí bem equipados, de modo que quando as pessoas adoecem, vai direto no hospital e resolve o seu problema, né? Agora, se para nós o conceito de saúde, como a gente conversou aqui, é ampliado, ou seja, tem a ver com educação, com moradia, com saneamento básico, com lazer, eu preciso compreender a saúde de uma forma diferente. Por isso a gente vai organizar o SUS de forma descentralizada, por exemplo, que é uma das diretrizes. Por isso a gente vai organizar o SUS de baixo para cima. Por isso a porta de entrada não é um hospital. A porta de entrada no sistema é a atenção básica, certo? Se o conceito de saúde fosse apenas ausência de doença, eu não preciso de agentes comunitários de saúde, né? Que não estão aí para curar as pessoas. Um agente comunitário de saúde não vai visitar a Dulce para curar a Dulce, não é para isso. É para prevenir, né? Para ajudar, para contribuir. Se eu apenas entendo a saúde como ausência de doença, eu não preciso de unidade básica de saúde. Basta fazer hospital, né? Porque aí, se adoecer, vai direto lá. Mas as unidades básicas de saúde, né? As estratégias de saúde da família, os profissionais ligados a essas estratégias, elas estão para dar conta de um modelo de saúde, de um modelo de organização do Sistema Único de Saúde. E hoje a gente vai ver isso mais lá no final, num olhar crítico sobre o que a gente está vivendo no Brasil. Nós vamos ver que a gente progressivamente vamos também moldando o modelo de atenção a partir de uma concepção de saúde que vai se distanciando daquela concepção universal como a gente conhecia antes. Acho que eu falei para vocês no primeiro encontro sobre o tema da cobertura universal e do sistema universal, né? A gente vai ver, por exemplo, que de 2016 para cá, sobretudo depois da nova PNAB, que é o plano
Nacional de Atenção Básica, que foi reformulado, se não me engano, em 2016, 2017, né? O último era 2012. O princípio da nova PNAB é um princípio da cobertura universal, não é mais o sistema universal. É por isso que a gente continua insistindo no conceito. Essas mudanças de modelos da concepção de saúde, elas acontecem assim de forma muito sutil. A gente vai mudando isso progressivamente. E por isso nós, como lideranças e conselheiros, precisamos estar muito atentos a isso. Porque nós não podemos cair na armadilha dos conceitos que vêm e nos vendem como a solução, mas na verdade não é. Então, vamos olhar o vídeo, certo? Prestem muita atenção no vídeo, eu vou compartilhar agora. Assim que terminar o vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O tempo é de perdas, riscos e dilemas até agora desconhecidos. Discursos de ódio e contra a vida ganham adeptos e governos no mundo e no Brasil. Interesses de especuladores financeiros são colocados acima até da vida humana. Os dirigentes neoliberais do país abandonam qualquer projeto de desenvolvimento nacional. As diferenças entre ricos e pobres são cada vez maiores. Os mais ricos são os que pagam menos impostos. Milhões se submetem à precariedade das condições de trabalho e à informalidade. A desinformação e as mentiras bloqueiam o debate público. Projetos contra os direitos e a vida do povo e da nação são fortalecidos. Nesse quadro de ofensiva neoliberal e abandono das políticas públicas, a pandemia Covid-19 faz centenas de milhares de vítimas fatais no Brasil. Quando a vida de todos está em risco, a defesa do SUS é a maior necessidade do povo brasileiro. Para defender o SUS, é preciso compreender como é construído, como funciona e as normas que o regulam. Após décadas de debates e mobilização, a escolha da sociedade brasileira inscrita na Constituição Federal é a saúde como direito humano fundamental à vida. E, por isso, direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado para que o Estado brasileiro garanta a saúde como direito de todos. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer. Todos os fatores que interferem nas condições da vida humana são assuntos da saúde pública. Por isso, o SUS desenvolve ações e serviços que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Com esse entendimento ampliado, os princípios e as diretrizes do SUS são estabelecidos na Constituição Federal e nas leis federais número 8.080 e 8.142, de 1990. Para entender o SUS, é preciso conhecer os princípios que o regem. Princípios são como as fundações de uma casa e servem de orientação a todas as ações dos gestores e equipes. Os princípios do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. Antes do SUS, apenas os contribuintes da Previdência Social tinham acesso a alguns serviços públicos de saúde. Com os princípios da universalidade e da equidade, a saúde passa a ser direito de todos, conforme a necessidade de cada um. Pela integralidade, as ações e serviços de saúde do SUS se estendem a tudo que afeta a saúde das pessoas e são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em redes de atenção. Por isso, as equipes de saúde são multiprofissionais e multidisciplinares, de várias áreas do conhecimento. O princípio da equidade determina que as pessoas sejam atendidas conforme as necessidades de cada um.
O morador de uma localidade remota tem os mesmos direitos que o morador de um grande centro. Mas como é possível atender a todas as pessoas do Brasil em todas as suas necessidades de saúde e de modo igualitário? Para que os princípios sejam observados e o modelo de atenção funcione, são estabelecidas as diretrizes que organizam o sistema. Para ser universal, é preciso que o acesso à saúde esteja perto da casa das pessoas. Por isso, se estabelece a diretriz da regionalização. Os serviços e ações integram uma rede regionalizada, que garante o acesso ao sistema. Pela hierarquização, a partir da atenção básica, em cada região de saúde, os serviços de referência são organizados e oferecidos do menor ao maior município e entre estados, conforme a complexidade aumenta. A descentralização assegura a organização da saúde a partir da atenção básica nos municípios, com definição de atribuições, transferência de recursos pela União e estados e gestão única do SUS local. Porque quanto mais próximo do fato for tomada a decisão, há mais chances de acerto. No entanto, as diretrizes nacionais das políticas de saúde são definidas de forma tripartite, ou seja, de forma paritária entre municípios, estados e União. Cabe ao município localizar os problemas mais comuns em seu território e buscar as soluções. A diretriz da racionalidade estabelece que as decisões e investimentos são tomadas pelo gestor de acordo com as necessidades reais da população. Pela diretriz da resolutividade, quando uma pessoa é atendida pelo SUS, ela terá acesso a uma rede de serviços completos para a solução dos seus problemas de saúde. O SUS pode ainda usar de forma complementar o sistema privado quando for necessário. Na prática, acontece assim. Em todos os municípios existem serviços de atenção básica. A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada do sistema. A maioria dos problemas são resolvidos ali mesmo, perto de casa. Mas, para garantir a integralidade da atenção à saúde, os gestores municipais, estaduais e da União, em conjunto, organizam um sistema regional de serviços especializados e decidem o fluxo de usuários entre municípios. Quando é necessário, o usuário é encaminhado pela unidade básica de saúde para o serviço especializado previamente definido, no Sistema Integrado de Serviços do SUS. A sociedade faz parte e participa do SUS por meio das conferências e dos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. A população de cada local aprova os planos e os projetos de governo para a saúde, apresenta as reivindicações, defende e faz o SUS avançar. O controle social é a maior garantia de políticas boas, adequadas à realidade e ao perfil da população de cada território. O SUS já está organizado e presente em todos os territórios do Brasil, mas a ideologia neoliberal tenta acabar com o SUS. Os governantes escolhem retirar recursos das políticas públicas, inclusive da saúde, enquanto garantem os rendimentos dos especuladores. As propostas do governo enfraquecem o modelo de atenção básica, promoção e prevenção da saúde. Cabe à sociedade brasileira reafirmar que a saúde e a vida das pessoas não são mercadorias, mas direito humano garantido a todos. O SUS cuida de você, e quem defende o SUS é você. Depois, assim que a gente terminar aqui, eu vou mandar para vocês o link desse vídeo no grupo do WhatsApp. Vocês podem voltar a assistir. Seria importante a gente, né, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Inclusive, eu acho que ele é bem didático para a gente poder entender um pouco como é que funciona a organização do sistema. Vocês viram que, né, é uma apresentação geral de como é que a gente, assim, vamos chamar assim, idealmente imagina o SUS, né? Essa é a ideia. É assim que o SUS deveria estar organizado.
O que vocês acham que não funciona a partir do que está previsto e do que foi apresentado no vídeo? É exatamente assim que funciona o SUS? Ou tem coisa que não funciona assim? É assim que funciona o SUS? Ou tem coisas que não funcionam da maneira como foi apresentado aqui? Vocês viram, né? Ambulância, alguém vai lá, consulta na atenção básica, e aí, se precisa mais complexo, já vai lá para a ambulância, é encaminhado para cá, organiza regionalmente, se não tem no teu município, vai para o próximo, né? Tudo perfeito. Assim. Não tem exames, né? Não tem medicamentos, falta profissionais. Portanto, o princípio da integralidade que estava falando antes, o que significa integral? Se eu preciso... vou lá consultar e eu preciso de um exame, ele tem que estar disponível. Eu tenho que fazer o exame. Se eu preciso, se eu demoro mais do que deveria, o atendimento não está sendo integral. Sim. Se eu tenho direito aos remédios e a farmácia do município não disponibiliza ou está em falta, o meu atendimento não está sendo integral. O princípio diz, tem que ser integral, como a gente viu no vídeo, né? Estamos ferindo o princípio da integralidade. Não tem profissionais suficientes para atender, falta médico, falta profissional, enfim. Também não é integral, porque disso depende o atendimento. Com duas diretrizes que são problemáticas, que é a diretriz da hierarquização e da descentralização. Ou seja, a gente viu no vídeo, quanto mais perto você resolver o problema da saúde, melhor. Se eu preciso viajar 9 horas para resolver o meu problema de saúde, a tendência de piorar a situação da saúde é muito grande. Ou seja, eu fico mais distante do princípio de resolver o meu problema de forma mais próxima de onde eu vivo. Esse é o princípio da descentralização. Ele não pode estar centralizado, ele tem que estar descentralizado. Por exemplo, agora aqui em Passo Fundo estavam falando de descentralizar a distribuição de medicamentos. Tinha uma farmácia central e tudo era distribuído ali. Aí o princípio da descentralização é tirar do centro e levar para as periferias. Vou mostrar um exemplo aqui. Isso é o princípio da descentralização. Uma das diretrizes do SUS. Se eu não faço isso, eu também comprometo a integralidade. Porque daqui a pouco, se eu preciso deslocar muito longe o paciente, quem precisa de atendimento, talvez eu não consiga atender integralmente o seu direito à saúde. Ouvindo e refletindo sobre essa questão, duas coisas que eu vejo que não funcionam, além das que já foram ditas, né? No artigo 198 da Constituição, é dito do atendimento integral que tenha prioridade para as atividades preventivas. É muito difícil a gente ver o investimento na prevenção. E aí a gente poderia citar diversos exemplos, mas eu cito o exemplo da dengue agora, né, que tem aí infestado todo o nosso estado, quer dizer, todo não, mas pelo menos uma boa parte do nosso estado está em epidemia de dengue, né. Outro dia eu encontrei ali uma reportagem da BBC que há estudos que conseguem prever, né, a situação da dengue com o tempo, né. Então, quer dizer, ações preventivas poderiam ter sido feitas em dezembro, né, talvez ali em novembro, enfim, para que não se chegasse nesse problema que a gente está agora, então. A outra questão é a própria participação da comunidade, né, a gente vê cada vez menos o incentivo que venha do próprio poder público para a capacitação de conselheiros, para incentivar os conselheiros a participar. Eu sei que aqui na Diocese uns 2 ou 3 anos, ou 4 até, pelo menos, até mais, mas enfim, desde que teve a campanha da Fraternidade em 2019, sobre política pública, a gente tem tentado buscar informações dos conselhos, dos conselheiros, e ver se realmente, minimamente, eles estão compostos como deveria, né, com a paridade que é colocada ali, e às vezes se depara em alguns municípios, por exemplo, que não tem a paridade, em outros que de repente a pastoral da saúde é considerada como uma prestadora de serviço, e a comunidade pura, né,
Então, são situações assim que estão muito aquém, né? A gente agora está fazendo um diagnóstico mais negativo, mas enfim, o que não está funcionando, né? Tem muita coisa funcionando, mas tem muito que não está, né? Conversar sobre o controle social no último encontro, acho que seria muito importante. Acho que a gente tem muita coisa para refletir sobre isso, do ponto de vista dos desafios, inclusive, que a gente tem. Como é que a gente pode enfrentar como é que eu vou chamar, esse marasmo do controle social, da dificuldade da participação, enfim. Acho que tem elementos para conversar. Só vamos falar sobre isso no último encontro. Eu fiz essa pergunta para a gente poder conversar um pouco a partir dos elementos trazidos pelo vídeo, né? E eu vou tentar aqui fazer um pouco uma síntese disso tudo para talvez daqui a pouco a gente fazer um intervalozinho para depois retomar, inclusive, mas também não atrasar muito. Veja o seguinte, assim, nós temos 3 princípios fundamentais que o vídeo recupera ali, né? E a partir desses princípios é que a gente deveria refletir sobre o que está acontecendo nos nossos municípios. Vejam que as experiências elas são muito diferentes. Tem a ver com o tamanho do município. Quanto maior, é mais difícil de resolver os problemas se avolumam, né? Se o município é um pouco menor, aparentemente as coisas se resolvem um pouco melhor, né? A depender da região onde você mora, ele se organiza melhor, se organiza pior, né? Então, tem um pouco essa conjuntura, ou seja, do lugar, do espaço onde você vive. Vocês vão ver, por exemplo, que municípios que têm, eu percebo hoje aqui no Rio Grande do Sul, municípios que têm hidrelétricas, que recebem royalty, por exemplo, são municípios que melhor resolvem o problema porque tem dinheiro. E por isso o filme fala no final, que aliás o vídeo fala no final, das tentativas que a gente tem tido no Brasil de cada vez mais reduzir, por exemplo, o financiamento da saúde no Brasil, né? Aqui tem um debate mais amplo que a gente quer fazer. Por que as coisas não funcionam como deveria funcionar, né? E não tem como fazer política pública sem dinheiro, por isso a gente vai falar sobre financiamento, importantíssimo isso, né? Esse debate sobre o tema do financiamento. Não tem como fazer dinheiro, aliás, saúde pública sem isso. Nós não somos o país que mais gasta em saúde pública. Aliás, o gasto privado é maior que o gasto público, segundo os dados, para vocês terem uma ideia. Ou seja, quando eu vou lá e pago um exame, isso é gasto privado que eu estou fazendo. Quando eu vou lá e compro o remédio, quando eu vou lá e pago, inclusive, para o médico por fora, quando a gente soma todos esses gastos privados, eles são maiores do que o gasto público. Se a gente for comparar o percentual de dinheiro que a gente gasta com a saúde pública do produto interno bruto brasileiro, que é a referência que a gente usa, e compara isso com os demais países, a gente gasta menos, inclusive, em alguns países africanos, em relação ao PIB, né? Recentemente, a gente congelou os gastos públicos nos próximos 20 anos. Eu sempre brincava, isso foi em 2016, com o governo Temer ainda, eu brincava, se o teu filho nasce hoje em 2016, quando ele tiver 20 anos, adulto já quase, é só lá que vai terminar essa proibição de a gente aumentar gasto público em áreas sociais. Embora tenha aumentado o gasto na área da saúde por causa da pandemia, agora com o fim da emergência, da situação emergencial, que foi decretado semana passada, nós vamos ter uma redução drástica do dinheiro para a saúde, certo? Então, todos esses princípios e diretrizes nós não conseguimos fazer sem financiamento, sem dinheiro. Por isso que vocês percebem, assim como a gente compreende a saúde numa dimensão mais ampla, a gente diz que não é só ausência de doença, saúde é, né, educação, moradia, saneamento, transporte, lazer, é a mesma coisa na área do financiamento. Se nós não discutirmos reforma tributária, tributar os mais ricos, aqueles que têm helicópteros e carros de luxo, que são os que menos pagam IPVA, por exemplo, e menos pagam imposto, e fazer uma reforma tributária na perspectiva da justiça social, gastar melhor que o dinheiro que tem. Vocês percebem que quando a gente fala do financiamento, não é apenas única e exclusivamente aumentar, é um debate mais estratégico, mais amplo, mais estrutural que a gente precisa fazer no Brasil. Né? Por isso os desafios não são menores, para a gente poder ampliar, né, o percentual de recursos que a gente gasta na área da saúde. Mesmo com esses problemas todos que vocês relataram, a solução nunca pode ser
lembrando aqui na nossa discussão da primeira etapa, nunca pode ser a cobertura. Vocês lembram, né, do princípio da cobertura? A solução nunca pode ser um plano popular, como alguns tentam nos convencer. A solução nunca pode ser os vouchers, ou seja, você contrata um plano e o Estado te financia. Vocês percebem uma coisa? Que é muito importante que os conselheiros, vocês estejam muito atentos, e essa é uma discussão que tem que fazer, não é só em Santa Catarina. Essa historinha do subsídio à prefeitura, isso é o voucher. Isso não pode acontecer, isso não é correto. Né? E isso está tão enraizado na prática em alguns municípios aqui no Rio Grande do Sul também, que parece ser assim que tem que funcionar. Não tem que funcionar assim, não tem essa história de subsidiar. Eu vou fazer o exame e uma parte paga a prefeitura, não. Quando eu digo, isso é um modelo de atenção, é um modelo de atenção que dialoga com o modelo privatizante. Por que o setor privado não quer que a gente faça uma discussão mais estratégica sobre o modelo de atenção? Porque do jeito que está organizado, está super legal para eles. Eles ganham dinheiro da prefeitura. Eles estão vendendo serviços privados e é muito bom que o SUS não funcione como deveria funcionar. Ou seja, é muito bom, Maria Jânia, que tenha uma fila gigantesca, de modo que as pessoas possam ir lá no setor privado, comprar o serviço, e é muito bom que a prefeitura pague uma parte, porque assim o setor privado ganha muita grana com a saúde. Certo? Nós temos capacidade, Marilda, de enfrentar isso, você vai me dizer, mas jamais, porque os conselheiros são todos indicados, que não deveria ser, né? A gente fica mais doente quando vai no conselho, então imagina enfrentar uma questão estrutural. A Mariane estava falando sobre as consultas privadas, depois encaminhar o SUS. Isso tem um nome muito simples que a gente conhece há muito tempo, chama-se fura-fila. Isso funciona só em Santa Catarina? Não, funciona aqui em Passo Fundo da mesma forma. Tu vai lá no médico, o médico vai te cobrar 5 mil reais para fazer cirurgia de apendicite, tu diz para ele que tu não tem isso, ele vai dizer, me dá 2 mil que eu faço amanhã para você a cirurgia e te boto na frente de todo mundo, porque eu que tenho consultório privado, também estou lá no hospital público fazendo cirurgia, portanto, eu vou lá e te coloco na frente, amanhã te faço, mas me paga por fora 2 mil reais. E está resolvido, é uma prática, certo? Quando a gente fala de conceito de saúde, concepção de sociedade, e quando a gente fala que o modelo de atenção dialoga com uma concepção de saúde e com uma concepção de sociedade, é disso que a gente está falando. E não é isso que a gente quer. Nós não somos contra o setor privado. Ele pode, quem quiser, quem tem dinheiro, quem quiser resolver por lá, até uma das diretrizes, vocês viram lá no vídeo, é a complementariedade do setor privado. Ou seja, quando o público não consegue, o privado tem que complementar e o público pode contratar o privado. Uma coisa é contratar, outra coisa é permitir que ele fure a fila. E, portanto, eu que não tenho um centavo e eu estou na fila esperando, vai ter muita gente que tem 1.000, 2.000 reais, consegue pagar por fora, vai entrar na minha frente. E a fila só vai aumentar. Eu que não tenho nada, vou ter que esperar a minha vez. Depois de 6 meses, depois de 1 ano. É assim que funciona. Vocês sabem que a fila demora, né? Vocês percebem como esses conceitos dialogam com aquilo que a gente estava conversando desde o início. Por isso que eu falei para vocês na história da política de saúde há 15 dias atrás. Ela sempre tem relação com a economia, né? Com o modelo econômico. Qual é o nosso modelo econômico que permitiu congelar os gastos públicos para os próximos 20 anos? É um modelo econômico liberal, neoliberal, como o vídeo mostrou antes. Qual é o modelo econômico que defende a ideia dos vouchers e planos privados? Vocês estavam falando de siglas aqui para mim, que eu não sei o que é. Por que eu não sei o que é? Porque é a maneira em que a gente terceiriza o SUS, né? Alguém disse que tem que ter uma ficha de não sei aonde lá, numa sigla, talvez tenha sido uma empresa terceirizada. Enfim, é assim que a gente está resolvendo o problema. E alguém falou aqui também, eu preciso de concurso público. A Maria Jânia disse, nós estamos defendendo o concurso público. Esse é o caminho. Se eu quero um sistema universal, portanto, para todo mundo, integral, portanto, de todos os problemas que você tiver, tu não precisa ficar pagando por fora para ter a integralidade do teu direito e a equidade atendendo cada qual com a sua demanda específica. Não tem como fazer isso se não for por concurso público. As diretrizes, regionalização. Eu preciso regionalizar a atenção básica, quer dizer, a atenção à saúde. Os serviços, eles têm que estar regionalizados. Por que tem que estar regionalizado? Porque
pelo princípio da racionalidade, que não é outra coisa do que gastar bem o dinheiro, certo? Eu não posso construir hospital em todos os municípios, não tem sentido fazer isso, né? Não tem. Aqui tem um município próximo a Passo Fundo chamado Coxilha. Coxilha tem 1.500 habitantes. Fica a 30 quilômetros de Passo Fundo. Vocês acham que Coxilha tem que ter um hospital? Não tem que ter um hospital, né? Por isso o princípio da regionalidade. Ou seja, Coxilha, Marau, Getúlio Vargas, Carazinho, Tio Hugo, Ernestina, estou falando aqui municípios próximos de Passo Fundo, diz o princípio e a diretriz, eles têm que se reunir e pactuar entre eles de forma regionalizada como vai atender a saúde das pessoas que estão nessa região. Quem é a referência? É Passo Fundo, é Joinville, é Blumenau, é Florianópolis. E os municípios próximos, eles têm que resolver os seus problemas por aí, mas não pagando por fora, não subsidiado pela prefeitura, certo? Né? Enfrentar isso é muito difícil enfrentar isso. Eu não tenho nem sei como fazer isso. E o pior, as pessoas acham que o SUS é isso mesmo. É assim que funciona o SUS. Tudo errado, mas é assim que funciona o SUS, né? O SUS me paga, aliás, o valor que a prefeitura gasta com os 50% de valor que ele te paga ou te reembolsa do exame, as pessoas não entendem isso como gasto do SUS. E isso é SUS. É gasto do SUS. A prefeitura tem a obrigação de gastar no mínimo 15% do seu orçamento. O valor que ele paga do teu exame, ele está colocando como gasto do SUS dentro dos seus 15%, que depois o conselho tem que analisar, aprovar, enfim. Eu fico pensando o seguinte, essa prática ela é muito comum em municípios menores. Municípios maiores não tem essa prática, até porque não tem como. Mas Marilda e Maria Jane aqui, que são do conselho, quando a prefeitura vai lá e no seu primeiro, segundo ou terceiro quadrimestre ele vai fazer a prestação de contas, certo? Vai fazer a prestação de contas ou no seu relatório anual, tudo isso a gente vai ver, né, nas últimas duas atividades que a gente vai fazer aqui. Vamos identificar lá quanto é que a prefeitura pagou de reembolso para quem fez exame no setor privado. E vamos dizer para a prefeitura, não é assim. Esse aqui é um gasto e vamos levar para o Ministério Público, certo? Vocês vão dizer para mim, mas isso não funciona, não é assim, aqui ninguém quer fazer isso, não tem Ministério Público, enfim. Entendem? Então, vamos identificar. Esse é o papel também do controle social. E por isso, a Maria Jana estava dizendo assim, as pessoas precisam entender e saber como é que tem que funcionar o SUS, e por isso a discussão sobre o modelo de atenção, para poder defender, porque se eu sei que a prefeitura está fazendo uma coisa errada, que não pode fazer, e o pior, a Tribunal de Contas aceita, por isso que eles fazem, porque não é o prefeito que está tirando do seu bolso para pagar essa diferença do valor dos exames, certo? O conselho tem que ir para cima, e para isso, Raquel, o conselho tem que ter autônomo, o conselho não pode ser indicado, né? O conselho não pode ser uma indicação, o conselho tem que ter autonomia. E quando é que o conselho vai ter autonomia, Padre André? Se nós percebemos que, inclusive, os conselheiros ligados às pastorais não têm a força suficiente, estão desarticulados. E não é só das pastorais, de todos estamos desarticulados. Estamos numa crise, com a dificuldade imensa de participação dos sindicatos, dos movimentos sociais, das associações de moradores. Enfim, estamos numa fase não tão boa da participação popular. E é responsabilidade nossa, e por isso sempre eu acho fantástico o que a gente está fazendo aqui, né? E essa iniciativa, inclusive, da Pastoral, para dizer o seguinte, e da CNBB, Sul 4, dizendo o seguinte, a gente precisa dar formação para esse povo, a gente precisa reinventar a participação popular, a gente precisa recolocar esse debate no centro da discussão da igreja, das pastorais, porque, né, Padre André, não é só fazendo campanha de agasalho que se resolve o problema. Isso é uma campanha. O nosso problema não é campanha. O nosso problema é a política pública. De modo que eu não preciso fazer campanha de agasalho. Eu tenho que resolver estruturalmente, se possível, o problema social das pessoas. Certo? Por isso que eu fico muito feliz quando a gente faz esse tipo de iniciativas. Não é só ajudar, Mariane
importantíssimo fazer isso, mas não é suficiente ajudar o idoso que está com um problema de saúde. Eu tenho que saber por que o sistema de saúde do município daquele idoso, que é da pastoral, que é da igreja, não está sendo atendido como deveria ser atendido, né? Porque não deveria acontecer isso pelo princípio do sistema que nós criamos no Brasil para cuidar das pessoas, e por isso o princípio do direito, né? Se eu tenho, eu sempre digo assim, se eu tenho um sistema de saúde que funciona como deveria funcionar, né? Se eu tenho um sistema de educação que funciona como deveria funcionar, de modo que quando as minhas duas filhas tiverem 17, 18 anos e quiserem fazer uma universidade federal, eu não preciso ficar me preocupando que tenho que pagar um curso de 2, 3 mil reais no privado. Não, eles vão fazer vestibular e vai fazer e vai se formar e vai ser alguém na vida a partir de uma universidade federal, né? E que, enfim, garanta o acesso delas. Quando, sei lá, eu quero ir na praia em Santa Catarina e para chegar lá, eu não preciso me preocupar que eu vou ter problemas do pneu no caminho porque o asfalto está tudo esburacado. Eu tenho que saber, né, a garantia do ir e vir, da possibilidade de me deslocar assim, tranquilamente. Se eu tenho a garantia de que quando eu estiver com 60, 70 anos e trabalhei a vida inteira, eu vou ter uma aposentadoria suficiente para sobreviver da minha aposentadoria. Esse é o sonho nosso. É o que Gilson Carvalho, um sanitarista, chamada de que a saúde tem que nos fazer felizes. É a felicidade que a gente quer, né? O estado de bem-estar social, ou seja, a garantia mínima do direito das pessoas é para isso. Esse é o nosso horizonte, e aqui o SUS tem um papel fundamental. O problema é que as últimas iniciativas que a gente tem tomado, de modo, assim, tanto nacional, estadual e federal, elas não são na perspectiva da universalidade do SUS, não são na perspectiva da integralidade, não são na perspectiva da equidade, e tem outras coisas que a gente nunca resolveu adequadamente. Esse negócio da média complexidade sobre os exames, vocês que são um pouco mais da idade, vamos dizer, sempre foi um problema, né? Sempre foi. Nós até hoje não conseguimos resolver isso adequadamente. Eu vou dizer mais para vocês aqui no Brasil. O tema da formação de profissionais na área da saúde, nós nunca conseguimos, e não é por falta de esforço, é por essa interminável embate com o setor privado, que nós não conseguimos avançar suficientemente. Vejam o seguinte, antes do programa Mais Médico, que talvez tenha sido uma das estratégias mais significativas para a gente poder mudar o processo de formação dos profissionais, o Mais Médico, não era só levar médico no interior. Esse era o menor das ações do programa Mais Médico. Era muito mais do que isso. Era repensar toda a estratégia de formação dos profissionais no Brasil para longo prazo, para os próximos 20, 30, 40 anos. Vocês sabem que o Mais Médico terminou tudo, né? Porque o grande problema do Mais Médico, segundo alguns, eram os comunistas cubanos que estavam aqui. Esse era o menor das questões, certo? É no programa Mais Médico que a gente abriu vários cursos de medicina no Brasil inteiro, numa perspectiva completamente diferente do que tinha sido construído até então. O Brasil passou 25 anos formando profissionais médicos com dinheiro público a custo de 8, 9 mil reais por mês, pago por nós, para a iniciativa privada. Isso que a gente fez nos últimos 20 anos. Certo? Ele se forma na Universidade Federal, pago por todos nós, e veja, imposto, quem mais paga no Brasil são os pobres, os dados mostram isso. A dona Maria lá, que ganha um salário mínimo, ou no máximo 2 salários mínimos, tem 4 ou 5 filhos, vai lá no mercado para comprar arroz, feijão e azeite e paga 35% de imposto, subsidia o médico que é formado lá na Universidade Federal, que é filho de médico ou de advogados, porque, né, podiam terminar suas escolas em escolas privadas, ou podiam fazer cursinho de vestibular para passar no vestibular, que depois de 7, 8 anos se forma e vai lá para trabalhar na Unimed. Esse é o detalhe, e isso é histórico. Um sistema universal que não discute estrategicamente e estruturalmente o processo de formação dos profissionais na perspectiva de formar profissionais para a saúde pública, não vai fazer o que deveria ser feito. Vocês percebem o que a gente precisa debater e discutir no Brasil? Né? Estou só dando um exemplo. Vamos pegar o exemplo dos agentes comunitários de saúde.
Agora, recentemente, se não me engano, o Congresso aprovou como é que chama isso? Se não me engano, foi esses dias que o Congresso aprovou me ajudem a lembrar a expressão, assim como também da enfermagem, não é a carga horária da enfermagem, eles queriam reduzir de 40 para 30 e a base, o salário base nacional, né? Vejam quanto tempo a gente demorou para fazer um mínimo de reconhecimento para os agentes comunitários de saúde. Só que na nova PNAB, que foi aprovado recentemente, a gente acabou com os agentes de saúde. Por que eu digo acabou? Porque nós desmontamos uma estratégia da atenção básica, desmontamos uma estratégia da atenção básica. Por isso que a Raquel, inclusive, estava falando das agentes de saúde, eu queria perguntar para a Raquel e para todos vocês. Vocês sabem como é que deve ser um agente comunitário de saúde? Qual é o tamanho do território que ele tem que abranger? Né? Com que equipes ele tem que conversar? Como é que o município tem que montar os agentes comunitários de saúde? Vocês sabiam que eles têm que estar num território entre 4, como mínimo, e 12 agentes comunitários de saúde vinculados a uma unidade básica de saúde, de preferência que sejam do mesmo território, que no máximo 750 pessoas devem estar sob o cuidado de um agente de saúde e não mais do que isso? Essa é a estratégia da atenção básica, de modo que, se a Maria Jânia está lá no seu bairro, quando ela é visitada por um agente comunitário de saúde, seja alguém do seu bairro que conhece a Maria Jânia e não seja lá do centro ou sei lá de outro lugar que nunca viu a Maria Jânia, que aí a preocupação, não sei se foi a Marilda e a Raquel que falou, a única preocupação dela não vai ser conversar com a Maria Jânia para dizer, e aí, como é que tu tá? Tá seguindo o tratamento? Fez a consulta? Tá tomando o remédio? Tu tá tomando direitinho? Deixa eu ver se você tá tomando. Vamos marcar uma consulta para ti? Não vai fazer isso, ela só vai querer preencher porque nunca viu Maria Jânia, não tem relação com ela. A nova PNAB acabou com isso, porque a nova PNAB diz o seguinte: os agentes comunitários de saúde não precisam ter vínculo com o território. Todo o processo de montagem da estrutura da saúde da família e das agentes comunitários de saúde no Brasil, a gente construiu na ideia do território. Sem esse vínculo de território, não adianta querer fazer atenção básica, ela não vai funcionar. O que a nova PNAB disse? Esse agente comunitário de saúde hoje pode estar num bairro 1, amanhã pode estar num bairro outro, a prefeitura pode botar ela em qualquer lugar. Aí é o seguinte, já tem sempre número insuficiente de agentes comunitários de saúde. De repente, o bairro que chora mais vai levar mais 2 agentes comunitários de saúde, porque o prefeito não quer alguém reclamando. Ou o vereador da base dele foi lá e tem que fazer política para o seu bairro. E tira de um bairro e bota para outro. Então, fulana ou fulano, daqui para frente tu vai cumprir o teu trabalho aqui. Daqui a pouco vai para outro lugar. Também não precisa fazer só agente comunitário de saúde. Daqui a pouco, por causa do dengue, Padre André, eu preciso montar uma equipe de agentes de endemias. Eu posso chamar hoje, antes não era possível, eu posso chamar agentes comunitários de saúde para trabalhar como agentes de endemias. Né? Eu tirei o vínculo das pessoas. Ao invés de fazer concurso público, né, Maria Jânia, para ampliar a cobertura, eu estou num bairro de 4.000 pessoas, de 3.000 pessoas, eu preciso de muito mais gente, de muito mais agente comunitário para dar conta daquilo que o vídeo diz, que é resolver, se possível, todos os problemas na atenção básica. Em último caso, eu vou lá para o hospital, eu vou encaminhar os exames, eu vou caminhar, sei lá, uma internação e assim por diante. É disso que estamos falando. Né? Esse é o cenário nosso. Esse é o que a gente preconiza do ponto de vista dos princípios. E aí, Maria Jânia, sempre dialogando contigo aqui, e a Sandra também que falou antes, se nós não temos lideranças sociais, conselheiros, lideranças de pastorais, das associações de moradores, de movimentos sociais, eu sempre digo assim, em tempos em que a gente criminaliza a política, se a gente não tiver representantes nos poderes legislativo, executivo e até mesmo judiciário que tenha essa compreensão, nós não vamos avançar. Por isso, o nosso desafio é muito, muito além, inclusive, do conselho. Muito além do conselho. Então, o modelo de atenção, insisto aqui, e isso é muito importante, o modelo de atenção que você vai fazer funcionar no seu
na sua região, no seu município, isso é muito importante que vocês observem como é que funciona a saúde, tem muito a ver com um modelo de saúde, com uma concepção de sociedade, com uma concepção de Estado, certo? Se eu tenho uma concepção de que tá legal as pessoas poderem pagar metade, aliás, tem gente que concorda com isso, né? Olha, o prefeito é tão bom que ele me ajudou a pagar a minha consulta de, sei lá, fui fazer um exame e aqui tá cheio disso. Enquanto a gente tiver esse modelo funcionando dessa forma, vocês acham que a iniciativa privada vai reclamar? Não. Está funcionando perfeito. Eles estão ganhando grana, estão ganhando dinheiro com isso e a gente fica chorando porque não tem para todo mundo. Como é que eu vou chamar assim? É como se fosse um plano popular às avessas. Ou um voucher, como é que eu vou chamar assim? O que é o voucher? Sabe o que é o voucher, né? Quando é uma expressão inglesa. Você vai no hotel e no hotel você tem direito ao almoço e aí quando você faz o check-in, quando você entra no almoço, ele te dá um papelzinho que te dá o direito ao almoço. Isso é o que a gente chama de voucher, ou seja, é um plus, uma coisa que ele te dá. Quando a prefeitura paga 50% do teu exame, isso é um voucher que ele te dá, ó, tá aqui, ó, você tem direito a 50%. Quando você for lá fazer a consulta, o convênio é com este laboratório, é com esta clínica, e aí você paga, certo? Além dessas fura-filas que eu falei, dos profissionais, no seu consultório, né, que se mistura o público com o privado, o controle social não consegue controlar, não consegue chegar até lá, bom, ele já é frágil para olhar as contas do prefeito e do secretário, imagina controlar como é que funciona o modelo. E nem sabe, na verdade, como é que funciona o modelo. Não quero falar muito aqui, mas eu queria só terminar dizendo o seguinte, parece que depois dessa nossa conversa, a gente, Marilda, vai mais doente ainda para casa, né? Como você dizia, mas não é essa a intenção. A intenção é que a gente consiga entender e compreender, e volto sempre a insistir. Parecem coisas assim, muito vazias quando a gente fala de princípios e diretrizes. E que os princípios e diretrizes, como diz o vídeo, é o alicerce da casa, é a base, né? E volto a insistir, o dia que a gente perder o princípio da universalidade e substituir pela cobertura, o resto vem como consequência. O dia que a gente substituir a integralidade ou a equidade, aliás, a equidade talvez seja uma das coisas que menos a gente implementou, mas o princípio da integralidade e equidade, o dia que a gente achar que a regionalização, a hierarquização, a descentralização, a racionalização, a resolutividade, tudo isso não tem sentido, aí a gente desmontou o sistema. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso. E olhar qual é a consequência prática do conceito. Isso que é sempre importante. Eu falei para vocês o exemplo do bolo, né? Não sei se acho que eu falei aqui sobre o bolo, né? Qual é a consequência prática da cobertura fininha do bolo? A consequência prática é aquilo que eu falei antes, né? Coisas mínimas que vocês precisam fazer. O resto não precisa. Em relação, por exemplo, à nova PENAB, para vocês entenderem que o processo é pela cobertura, eu quero que vocês, se possível, façam esse esforço de observar nos seus municípios como é que funciona. Deixa eu ver aqui. A nova PENAB, eu estou lendo aqui um texto que eu sempre uso como referência. A nova PENAB trabalha com aquilo que chamam de padrão mínimo. Isso é cobertura, né? A nova PENAB orienta que as equipes de atenção básica realizem apenas um pacote mínimo de serviços. A medida pode reduzir a oferta aos usuários, já que desobriga as equipes e municípios de oferecerem além do pacote mínimo. E mais, as unidades básicas de saúde e as prefeituras, e aí também é outra mudança da nova PENAB, que é o tema do financiamento. Agora, antes era assim o financiamento, os municípios recebiam conforme o número de habitantes. Municípios, por exemplo, que têm praias e recebem muitas visitas de férias e tal, eles têm um outro critério adicional. Até então era, Passo Fundo tem 210 mil habitantes, recebe tanto. Florianópolis tem 1,5 milhão de habitantes, recebe tanto. Agora,
Para você poder receber, a gente não fez ano passado, ano retrasado, todo mundo não teve que ir lá se cadastrar. Todo mundo estava pedindo, vai lá na tua unidade se cadastrar, não sei o quê, né? Era, primeiro, pelo número de cadastros das pessoas em relação à unidade básica de saúde e pelo número de serviços que as unidades fazem. O princípio da produtividade. Então, veja o seguinte, se o município quer aumentar o seu financiamento em relação ao governo federal, ao invés de fazer 5 consultas por dia, ele tem que fazer 10, 15. Eu não preciso nem explicar qual é a consequência disso, né? Eu tenho que aumentar o número de serviços nas unidades de saúde. Isso é o princípio privado da saúde, quanto o princípio da produtividade. No setor público, nem sempre produtividade é sinônimo de resolutividade. Nem sempre alguém que é agente comunitário ou profissional da saúde aqui vai que me ajude, mas não tem pacientes que vai lá na unidade básica só para conversar? Marca consulta com o médico só para sair de casa? Só para conversar e tal? Isso está errado? Não, não está errado. Isso faz parte da saúde. Isso faz parte da saúde. Então, se eu atendo alguém que queria conversar e talvez conversando, seja, aliás, às vezes inconscientemente a gente faz isso. Outro dia, eu vou dar um exemplo meu. Comecei a sentir umas dores meio estranhas na hora da expiração. Passei um dia, 2, 3 e foi piorando e eu tive que ir lá consultar com um médico. Esperei 4 horas para consultar com eles, no público. Aí quando eu consultei com ele, ele me disse assim, tu não tá preocupado com alguma coisa? Aí eu disse, olha, sempre a gente está preocupado com alguma coisa. Tem alguma conta para pagar, não está conseguindo pagar, algum problema familiar, alguma coisa assim, porque o teu problema é psicológico, ele me disse. É só psicológico, não tem nada. Então, vê se tu se concentra um pouco mais, esquece um pouco de algumas coisas que tu vai melhorar. Certo? Estou falando inconscientemente. Tem gente que faz isso conscientemente. E tanto é que depois eu melhorei. Faz parte da fisionomia dos problemas humanos, né? É disso que eu estou falando. Se o princípio é da produtividade, isso não entra na conta. Isso não funciona. Então, essas mudanças todas que a gente está falando é isso. O tema, e com isso eu fecho. O tema do financiamento que eu falava antes, o princípio do financiamento é sempre o princípio indutivo. O que é o princípio indutivo? Se eu tenho uma estratégia para onde eu quero chegar, eu vou usar o financiamento para induzir essa estratégia. Qual é a indução do financiamento? Que a gente possa ampliar a atenção básica. Sobretudo municípios maiores. Passo Fundo, por exemplo, só tem 30% de cobertura da estratégia de saúde da família. O ideal seria 100%. Como é que eu posso usar o financiamento para induzir a ampliação dessa estratégia? Eu posso usar o financiamento para isso. Passo Fundo, se tu aumentar o número de equipes, eu te dou mais dinheiro. Certo? Eu te dou mais dinheiro. Se você conseguir ampliar a cobertura, eu te ofereço um esforço adicional. Assim como, por exemplo, os hospitais às vezes recebem benefícios se eles ampliarem o número de partos normais. Por que eu preciso fazer isso? Isso é uma indução. Eu induzo para que os hospitais façam partos normais, porque os partos normais são melhores para as crianças e para as mães. Caso contrário, eu vou fazer cesárea, certo? Isso é um princípio indutivo. Eu te dou mais dinheiro se você fizer isso, se tu conseguir fazer isso. E o princípio do financiamento também é a mesma coisa. Hoje não. Hoje os municípios só têm 2 blocos de financiamento: custeio e investimento. Antes não, antes era uma parte para atenção básica, outra parte para os programas de prevenção, outra parte da HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Isso era induzir. Agora não. Eu, se for prefeito, eu vou receber o dinheiro e eu vou fazer o que eu quiser com o dinheiro. O que eu vou fazer? Programa de prevenção? Não vou fazer prevenção. Isso não aparece, isso não dá voto. Ninguém enxerga, ninguém vê. Eu vou, sei lá, pintar a unidade básica de saúde, construir mais uma unidade lá, certo? Vocês percebem? É disso que estamos falando. Eu estou aqui dando chutes em relação à nova PENAB. A gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando só sobre isso para entender como é que a gente vai desmontando um modelo de atenção na direção da cobertura
na direção da terceirização. Hoje a gente está fazendo terceirização na atenção básica, né? Não é mais só na média e alta complexidade. Na atenção básica, a gente está terceirizando tudo. Faz muito tempo que tem muitos municípios e muitos lugares que não fazemos mais concurso público, Maria Jânia. Tudo se resolve pela terceirização, contratando uma empresa. Agora, na Covid, então, foi uma festa. Aqui em Passo Fundo, a gente está uma briga por isso, porque eles contrataram vários profissionais da saúde via terceirizados e eles não estão fazendo o que deveriam fazer. E ainda, eles não sentem segurança com nada porque, enfim, não tem a garantia do trabalho, da estabilidade e assim por diante. A gente tem um conselho atuante e que vai atrás e que, né, não é desarticulado, não é indicado. Esse é o desafio. Quanto mais você precariza o sistema público, mais o setor privado se fortalece. Porque aí você faz iniciativas como essa que você falou, por exemplo. Às vezes, a gente fica um pouco decepcionado com, né, com o cenário que a gente vive, né? Eu não estou falando só apenas dos desafios, dos retrocessos, mas também um pouco da nossa capacidade de incidência, do controle social e assim por diante. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que sempre, como dizia a Maria Jânia, ela disse, né, eu tenho muita fé, acho que todos nós temos que ter essa crença, isso é muito importante. Né, Mariane? Vocês fizeram uma chamada e apareceram quase 60 pessoas. Tanto é que tem 2 grupos. Isso para mim é um indicativo de que nós temos ainda muita gente com vontade de participação, de aprender, de contribuir, de ajudar. Tem 20 pessoas aqui, 22 pessoas com nós, com todos nós aqui. Na outra turma tem mais 22, 25 pessoas. Estão falando de 50 pessoas só mobilizado pelas pastorais. Então a gente ainda tem assim muita força e eu acho que a gente tem que acreditar nessa nossa capacidade de mobilização, de luta, de participação e tudo mais. Acho que isso é muito importante. Assim. Eu acho que a gente ainda é muito forte. Aliás, se a gente quiser olhar pelo lado positivo, sempre vejo assim, a história nunca é linear, dizem, né? A história é sempre por caminhos tortos e curvas e avanços e retrocessos. Na política é a mesma coisa, né? Então, se a gente nos últimos anos tem estado numa situação em que tem acontecido significativos retrocessos, tenho certeza que depois vem outros tempos, né? Tempos melhores, dirão os cristãos. É o que a gente acredita como cristãos, né? Tempos melhores. Então, ele é isso, vai oscilando. A gente vai dando 2 passos para frente, voltou um passo, depois vai de novo, né? Desafio nosso é trazer novas lideranças, né? Conversar com a juventude. Como? Não sei, mas os tempos também dão sinais de como fazer. E a gente tem que aprender a fazer isso. Né? Hoje é outro. Hoje estamos em outros tempos, enfim, em outra cultura, em outra sociedade, em outros tempos tecnológicos. Veja, nós passamos por uma pandemia, processos de formação à distância assim não eram viáveis praticamente, a gente nunca sequer imaginou isso. Agora estamos aqui, né? Daqui a pouco a gente volta a presencial, volta a fazer outros processos. É isso. Eu vejo a história de forma cíclica, eu diria assim, né? A gente vai para frente, volta um pouco, vai para frente, volta um pouco. Esse vídeo, acho que foi hoje que a Mariane publicou lá no grupo de vocês que falava sobre se não fosse o SUS, né? Se não fosse o SUS, como teria sido a pandemia, que é um material que a gente produziu também aqui no CEAP. Aquilo mostra um pouco a potência do SUS diante do que a gente acabou de passar, ou está passando, que é o tema da pandemia. E eu acho que ele vai trazer efeitos importantes de como a gente vai enxergar as políticas públicas, o sistema de saúde nos próximos anos. Assim como na história da política de saúde a gente viu que o Brasil, nós, movimentos sociais, enfim, lideranças tiveram a capacidade de enxergar e traduzir o princípio dos direitos universais na política pública, diferente da
saúde como mercadoria, como negócio e assim por diante, eu acho que também a gente vai aprender nos próximos tempos a traduzir esse processo todo da pandemia numa potencialidade que reforce os princípios públicos da universalidade, né, da equidade e assim por diante. Eu sempre sou um otimista em relação à história. Eu acho que a história nos reserva, apesar dos retrocessos, também avanços significativos. E isso vai depender um pouco de nós, da nossa capacidade e de como a gente vai se recriando nesse processo todo. Nós tivemos a capacidade de nos recriar muito rápido na pandemia, né? Essa aqui é uma prova disso. Muito rápido, a gente foi se adaptando. É assim, a história é assim, a gente vai diante dos desafios achando soluções e alternativas. E eu acho que nós temos sempre muita capacidade de nos recriar e refazer isso. Eu estava pensando outro dia, vou dar um exemplo da minha filha. Eu tenho 2 filhas, uma tem 10 anos. E ela começou a queria WhatsApp e tal, e esses dias ela descobriu que dá para fazer ligação pelo telefone sem ser pelo WhatsApp. É loucura isso, né? Por que isso? Porque hoje eles não fazem mais ligação. Não fazem mais. E quando ligam, é ligação com vídeo pelo WhatsApp, né? E eu tentando explicar para ela que ela precisa um chip com linha telefônica para poder funcionar o telefone. E ela me disse, mas para que eu preciso isso se eu uso o WhatsApp? Não usa mais telefone, entendeu? É outro tempo, é outra coisa. Isso é bom, é ruim, não sei. Eu só sei que eu acho que a gente vai ter capacidade de utilizar esses novos tempos para, né, avançar naquilo que a gente quer avançar. Eu acredito nisso. Acho que eles vão fazer outras formas de luta, outras formas de movimentação, outros movimentos, e a gente vai avançar. Percebe que há muito, né? Há muito que fazer justamente para que realmente as pessoas entendam, né, o que é a democracia, o que é a política. Hoje eu compartilhei com vocês aí um projeto que está começando, agora mesmo vi aí a notícia, né, de que a CNBB tem ideia de fazer o projeto Encantar a Política, um projeto de formação permanente. E é isso que a gente precisa, né? Cada vez mais a gente percebe o quanto nós precisamos da capacitação, da formação, né, da compreensão, do entendimento, né, de tudo que está envolvido. Aqui nós temos um papel fundamental com agentes de saúde, conselheiros de saúde, né, e tem a nossa participação na saúde, porque realmente a conquista do SUS, né, uma grande conquista democrática, os slogans aí, né, da época diziam saúde é democracia é saúde, e é isso que os princípios, né, vimos aí hoje novamente, eles nos apontam, né, a universalidade, o direito de todos, a atenção em todos os níveis, a integralidade, enfim, tudo isso são princípios da democracia, né, que nós precisamos zelar, né, mesmo quando há situações como essas que foram relatadas no final. Então, de repente, aí uma última fala da Cida, para nós, então, fecharmos o nosso encontro de hoje e daí nos reencontrarmos daqui 15 dias. Boa noite. Não, padre, eu só queria reforçar uma questão que a gente está vivendo a nível de Regional Sul 4, que foi a primeira etapa da Escola Regional de Fé e Cidadania, que deu, né, fez o seu lançamento de trabalho, que é justamente isso, para resgatar todo esse trabalho das pastorais sociais da igreja, que nós não temos essa memória e não fazemos esse trabalho. Então, eu, né, como outras, acredito que não estejam aqui no grupo, infelizmente, da Pastoral da Saúde, mas tem, né, de todas as pastorais da igreja, da CNBB, da Regional Sul 4, participando deste curso, que vai ter a duração de 2 anos, e começou, né, no início deste mês, no dia 1º, 2 e 3 de abril. Então, e justamente isso, para perceber o quanto a Igreja Católica ela está presente. Só que nós, o que nós temos, né, nos nossos cidadãos? Eu vejo isso como pastoral da saúde,
uma pouca conscientização, né? É um público mais velho, né? Não estou condenando ninguém aqui, né, na questão de idade, mas é um diferencial estes que aqui estão, porque de forma geral, né, nós temos, eu estou vivendo isso, né, a gente se apresenta muito isso, né, eu, claro, já encontrei Marieni, Marilda, em vários momentos. Então, assim, por mais que a gente pense que isso é uma consciência a nível de igreja e a nível das pastorais, mas não é esta mobilização na base. Eu participo desse tipo de ação desde a minha adolescência, participando de grupo de jovem, de indo para Romarias da Terra. Então, é coisa que é muito da gente também. É muito difícil, né? A Maria Jânia comentando sobre, e a própria Marieni, de levar essa informação, né? Participei por 8 anos de Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, também fui presidente, banquei muita coisa, dei minha cara a tapa, né? De perceber o quanto você é inconveniente para essas pessoas que querem o comodismo e que querem se valer, né, do bem público, daquilo que é de todos nós. Eles não gostam das pessoas que têm conhecimento, porque a gente precisa, né, o Mauro está aqui, que também faz parte de conselhos, a gente precisa de conhecimento, mas esta formação é algo que parece que precisa estar algo dentro da própria pessoa, de dar este passo, de fazer este movimento, e não, né, ficar na alcunha de que né, estou de vermelho aqui hoje, de que é um comunista. Não, nós somos pelo que é social, independe daquele partido ou daquele candidato que eu escolha, só que este ano também a gente tem um grande privilégio, porque votar é um privilégio. Nós precisamos ter essa consciência de escolher não só o presidente, que a gente está focando no presidente, mas o deputado estadual, né, Maria? Né? O deputado estadual, federal, o senador, né? Aqui em Santa Catarina, a gente não vai ter muita... acho que é só um senador que vai ser eleito, mas a gente precisa pensar que pelo menos parta de nós fazer este movimento de mudar as condições onde a gente está. Realmente é cada um fazer o seu papel e dar o exemplo daquela ação. A gente está vendo, né, este governo que aí está, que está ruindo, e está ruindo por si mesmo. Ele tá indo, né, e em derrocada, e a gente está vendo tudo que está quebrando, e tudo que a gente está realmente se vergando, né, para não quebrar e para não sucumbir a todo esse desfacelamento que está ocorrendo no que diz respeito ao social, aos direitos de cada cidadão e de cada cidadã que a gente está vivendo. Então, né, eu queria só partilhar este momento que a gente está vivendo em nível de Regional Sul 4, dessa escola, que foi uma luta de 20 anos, que está sendo mobilizada, que procurem, então, nas suas arquidioceses, algum participante que tenha ido, que esteja fazendo essa formação e incentive para que continue, para que a pessoa se disponha a participar, busque aquela informação que este participante trouxe para a sua arquidiocese. Infelizmente, nós tivemos muitas faltas, né? Muitas pessoas não foram, mas estavam lá quem tinha que estar. Sempre assim, está quem precisa e deve estar naquele local com aquele propósito. Desculpe ter me alongado e obrigada. Tranquilo, Cida, muito obrigado pela contribuição, bem lembrado, inclusive, né? São esses movimentos que vão buscando justamente, ou essas iniciativas que vão nos colocando em movimento, despertando consciência, né? Fazendo perceber justamente a importância, né? Do exercício, tanto da fé quanto da cidadania, né? A escola de fé e cidadania, e acho que é isso que a gente busca, né? Aliar, porque tenha, enfim, objetivo comum, né? Eu vi que a Maria Jânia também sinalizou que está participando. Então, aqui no nosso grupo já temos 2 pessoas, né? E como a Cida disse, certamente aí tem algumas pessoas das localidades, talvez, ou mais no âmbito da organização da igreja diocesana, que podem somar forças, quem sabe aí num próximo passo, né? Que é o que a gente procura também incentivar, que a gente multiplique essas informações, esses conteúdos, esses conhecimentos, e
E as pessoas que estão numa caminhada aí parecida, né, ou semelhante, a gente vai poder somando muito mais. E se fortalecendo juntos, né? Que é isso que é o grande objetivo. Então, nós queremos agradecer, né, ao Jorge, a Maria Eni, acho que a Sandra também foi anfitriã hoje, ou pelo menos estava aí de suplente de anfitriã, e todos, né, todas que participaram, que acompanharam hoje. E aí, recordando, né, nos vemos daqui 15 dias, então, dia 9 de maio, então, um dia depois do Dia das Mães, né, dia 9, encontraremos aqui. Tenhamos aí uma boa semana, né, que Deus nos conduza, que nós continuemos fortalecidos e procurando ser também cada vez mais iluminados. Amém. Boa semana, um abraço, Deus abençoe.